Hoje eu estou com novos projetos. Eu acho que Portugal trouxe para mim uma coisa de empreender, de poder, de eu posso, sabe? De sozinha aqui eu fui em busca e consegui conquistar. E agora eu tô até, vem novidades por aí, tô abrindo um novo negócio fora da minha área, né? A ideia é sempre estar conquistando novos espaços no mercado de trabalho e crescendo. Eu tenho uma visão muito assim, vou crescer, vou empreender, vamos crescer. Vamos crescer. Vamos crescer, porque eu não quero ir sozinha, eu quero levar as pessoas junto comigo. Me encanta, me encanta. Hola, hola, soy Paula y para los que no me conocen, migré a Portugal con mi familia y mis perros en el año 2021 y hoy me dedico a hacer videos de utilidad para aquellas personas que inician su proceso migratorio. Como les conté, este año vamos a comenzar con cosas sorprendentes y una de ellas es que vamos a contar historias de éxito, casos de personas que ya salieron del país, que decidieron migrar y pues que hoy por hoy son exitosísimos profesionalmente en el país donde se encuentran. Hoy traemos nuestro primer caso exitoso de una persona que ya migró y bueno, ¿quién más que ella para presentarse? Sin más preámbulos, voy a dejar que ella misma se presente. ¿Quién está aquí el día de hoy? Meu nome é Tatiane Fiel. Sou brasileira, vivo em Portugal há quase 4 anos, quase mesmo. Sou advogada, trabalho em Portugal na minha profissão como advogada. Sou imigrante antes de tudo. Vim para Portugal para estudar, me apaixonei por esse país e resolvi ficar aqui. Tati, ¿de dónde nació la idea de migrar? Cuando tú estabas en Brasil, cuando tú viniste a estudiar a Europa, ¿cómo fue que cuando tú estabas en Brasil te picó ese bicho de la duda y dijiste, voy a migrar? ¿Cómo nace esa idea en ti? Na realidade, eu pensava em estudar fora do país e pensei em estudar, fazer um mestrado na Europa. Então pensei, vou fazer um mestrado na Europa. E pesquisei os cursos, me inscrevi nos mestrados que tinham aqui em Portugal, passei e foi uma grande oportunidade para eu vir para cá. ¿Pero tú te viniste directamente de Brasil a Portugal o tú estuviste en otra parte antes? Cuéntanos más de eso, porque yo sé que por ahí en tu vida hay un Irlanda antes de... Então vamos ao início, vamos começar do início. Na realidade, eu estava vivendo em Aracaju, que é a minha cidade natal lá no Brasil, e aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio de inglês para aprender inglês na Irlanda. Então vivi essa experiência na Irlanda, meu irmão já vivia lá e foi assim, uma experiência incrível viver fora do Brasil. Eu precisava voltar, né, para o meu país, afinal era um curso de 3 meses, eu tinha realmente que voltar para o Brasil, eu nem tinha me organizado para vir para a Europa para ficar. E como eu sempre fui em busca de conhecimentos, até o meu primeiro intercâmbio foi o intercâmbio para conhecimento no âmbito do inglês. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu disse, eu quero voltar para a Europa, eu quero viver aquela experiência que eu vivi na primeira vez, mas eu quero agregar conhecimento também. Então, eu comecei a pesquisar alguns mestrados na minha área, eu já era advogada, e me inscrevi em vários mestrados, fui aprovada no mestrado em Lisboa e a oportunidade bateu na minha porta, eu agarrei para poder vir para cá. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que nos está diciendo, porque yo sé que por ahí muchas personas que están viendo este video en Colombia y que no hablan portugués, nos está contando Tati, pues hizo un intercambio en Irlanda y se devolvió a Brasil enamorada de Europa y dijo, quiero volver, o sea, quiero estar fuera. Y comenzó a buscar información para estudiar y para enriquecerse muchísimo más de conocimiento y luego entonces la oportunidad tocó a su puerta y bueno, se dio la oportunidad de emigrar. ¿Y fue fácil o difícil tomar esa decisión de ahora sí me voy, no solo por 3 meses, sino que me voy por mucho tiempo? O sea, pensar en eso, ¿fácil o difícil?
Então, na realidade, quando eu vim pela primeira vez para Portugal, eu não tinha ideia de que eu vinha para ficar, para morar, que eu ia construir minha vida aqui. Eu vinha para estudar, eu vinha como estudante fazer um mestrado, então assim, foi difícil, foi, até porque eu também tinha passado numa universidade muito boa, numa cidade próxima minha no Brasil, em Salvador. E eu fiquei um pouco balançada porque eu sempre fui muito apegada à minha família. Então, sim, teve um peso no momento da decisão, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, eu vou para Portugal, vou fazer meu curso e depois eu volto para o Brasil. Tá tudo certo, com um diploma europeu. Era o que eu tinha na minha cabeça, jamais imaginaria que eu ia continuar aqui. Então, assim, não foi uma decisão fácil, mas também não foi tão difícil pelo fato de que eu não sabia que ia vir para ficar. Eu achava que eu ia vir para estudar. Venía a estudiar, la niña muy juiciosa, a hacer la tarea de hacer su maestría, ¿cierto? Y terminó quedándose por cosas del destino. Tati, ¿cómo es que tú llegas, haces un estudio y tomas la decisión de quedarte? O sea, ¿cuál fue el punto en donde tú dices, ok, estoy estudiando y ya me quiero quedar? Porque muchas personas les pasa que estudian y se vuelven con un cartón europeo a ejercer en su país, que está muy bien, pero hay otras personas que también deciden, pues no, me gustó esto, quiero seguir. Contanos un poquito de ese quiero seguir, o sea, ¿qué fue lo que te impulsó a quedarte? Pero me imagino que también hay una balanza de cosas que no te gustaron, pero que fueron más las que sí que las que no. Entonces, ¿cuál fue esa decisión? ¿Cuál fue esos puntos que te llevaron a tomar la decisión de quedarte a vivir en Portugal? Então, na realidade, hoje eu tenho a certeza que eu quero continuar aqui, mas eu passei por muitas incertezas, né? Eu acho que migrar para qualquer lugar não é fácil e é um recomeço. Eu vim para esse recomeço sem saber que seria um recomeço mesmo, porque eu achava que eu voltaria. E quando eu cheguei aqui, comecei a estudar, comecei a viver aquela segurança que eu não tinha no Brasil, né? Um tema muito delicado no Brasil é a segurança. Y en Brasil y en cualquier parte, creo que en cualquier país de Latinoamérica que estamos viviendo un tema de inseguridad bastante alto. Pois, e aqui eu saía à noite andando com meu telemóvel na mão e não me acontecia nada, e eu tinha uma liberdade que eu não tinha também no Brasil. Las joyas, tú puedes salir con los anillos, aretes, la cadena. Tudo. Então, assim, eu acho que isso foi o ponto mais forte. A segurança contou muito. Hoje, o que eu digo que conta muito também é eu ter conseguido crescer profissionalmente fora do meu país. Né? Não foi fácil também. Quando eu cheguei, eu não trabalhaba como advogada, obviamente. Contanos un poquito de eso. A ver, entonces vos llegaste acá y bueno, Tatiana se puso a estudiar y dijo, me quiero quedar, pero entonces, claro, eres una abogada en Brasil y entonces ya dices, bueno, si me voy a quedar, me tengo que poner a trabajar porque hay que trabajar, ¿cierto? ¿Y en qué te pusiste a trabajar? ¿Cuándo fue el momento en que decidiste, bueno, voy a homologar mi título? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo es para un abogado de otra parte del mundo venir a trabajar acá? Então, eu cheguei, eu comecei a trabalhar em uma loja no centro comercial, vendendo cartões de celular, para mesmo aquelas lojas para ligações, de telefonia. Pronto, trabalhei. Depois eu trabalhei numa recepção num salão de beleza. E assim, eu passei por empregos fora da minha área, até chegar hoje no meu sucesso que eu julgo profissional. Mas assim, imagina, já tô quase no 4º ano aqui, vivendo aqui, e isso foi gradativo, né? Então, assim, trazer minha ordem para cá, começar a atuar aqui, não foi assim, pronto, comecei todo. Não, teve uma escadinha que eu tive que subir. ¿Cuánto te demoraste más o menos entre que tomaste la decisión de hacer como todas las gestiones de traer tu orden para Portugal y que ya se hizo realidad, que
llegó tu orden? Más o menos, ¿cuánto tiempo fue eso? Ai, uns 2 anos e meio. Não tem tanto tempo. Tem, vamos dizer, 1 ano, mais ou menos, que eu comecei realmente. Eu comecei inicialmente a tentar entender a área, estudar, ver como é que eu poderia trabalhar como advogada aqui. As portas iniciais não estavam totalmente abertas para a minha profissão e por isso mesmo eu procurei outro tipo de trabalho fora da minha área, que pudesse estar me mantendo, que pudesse estar me sustentando naquele momento. No início eu tive muita ajuda do meu pai, né, até o momento em que eu consegui realmente encontrar o meu trabalho. Ele foi uma pessoa fundamental nessa minha... E pronto, consegui os outros empregos que eu trabalhei e foi quando eu decidi, não, eu vou tentar agora trabalhar na minha área. E eu trouxe minha ordem aqui para Portugal, né, agora eu sou advogada nos 2 países, tanto no Brasil como em Portugal. E quando eu cheguei, não passava pela minha cabeça ser advogada aqui. No início não era uma coisa que eu cogitava, então eu acredito que por isso que eu demorei tanto, tá? Tem algumas pessoas que vêm pra cá hoje, e inclusive eu ajudo essas pessoas que querem advogar aqui. Para aí, espera. Ahí es un punto interesante porque tú eras abogada en Brasil, ¿cierto? Llegaste a Portugal a trabajar, a estudiar, ¿en qué área? O sea, ¿en qué llegaste a hacer tu maestría? Eu vim fazer um mestrado em Direito Empresarial. Bueno, en Derecho Empresarial. ¿Y cuándo Tatiana se interesó en trabajar con Derecho Migratorio? ¿En qué momento? Então, eu sou imigrante, né? Então, assim, eu acho que eu vivi todas as dificuldades que um imigrante vive quando vem para cá. E quando eu encontrei essa porta, eu pensei, por que não? Por que eu não vou estudar um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais se eu vivi isso, se eu vivi essa experiência. E eu gostei. Então, assim, por que não ajudar outras pessoas a fazerem isso? Então, em certo momento, quando eu estava fazendo até mesmo um mestrado em Direito Empresarial, eu pensei, acho que a minha área aqui é outra. Acho que eu tenho que... E hoje que estás estudando? Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em Direito Migratório. Continuo estudando. Sempre procurando alguma coisa para estudar, não paro quieta. Hoje meu noivo fala, você vai entrar em mais um curso, vou entrar em mais um curso. E agora eu estou fazendo essa pós-graduação. Que outro curso vai começar a senhorita? Boa pergunta, mas de línguas eu vou começar um curso de espanhol, que é uma prioridade assim na minha vida hoje. Eu tenho muitos clientes, como você sabe, eu tenho muitos clientes colombianos, né? É um povo que me encanta muito e um povo que me encantou muito depois que eu te conheci. Entonces, nosotras nos conocemos porque yo necesitaba trabajar el tema de mi residencia, de mis legalizaciones y organizar mi documentación. Comenzamos a trabajar juntas en varias cosas, en varios proyectos y luego detrás de cámaras entonces nos volvemos muy buenas amigas. Yo ya venía con mi canal y pues mi recomendación, cuando ustedes me dicen recomendación, ella es mi recomendación, o sea, mi abogada, mi amiga, mi colega de todos los días, como dicen acá. Entonces, por eso también la traje aquí, porque ella hace parte como de todo este proceso. Ella vivió todo lo que es el proceso migratorio, se enamoró del proceso, sabe qué significa migrar, no está haciendo las cosas porque le pareció chévere, sino porque también vivió un proceso migratorio, sabe que no es difícil. O Tati, ¿es difícil? Não, não é difícil. Se você tiver uma boa assessoria, se você tiver um bom acompanhamento, se você tentar fazer as coisas do jeito correto, não é difícil. Agora foram tantos elogios para mim. O que você quer depois? ¿Un presente, Paula? Y es que por eso ella quiere aprender español. Porque detrás de cámaras, entonces, detrás de las asesorías y eso, pues yo la ayudo en todo el tema de las traducciones. Yo estoy ahí con ella acompañándola en varias cositas. Bueno, Tati, me contaron, o sea, no mentiras, tú
comenzaste siendo esa chica que llegó de Brasil, que comenzó a trabajar en tiendas de celulares vendiendo chips de celulares. Hoy ya eres abogada en Portugal y no solamente trabajas tú de manera independiente, sino que detrás de ti hay varias personas que te ayudan y que te acompañan. Mujeres, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hay detrás de ti? Eu até arrepio quando você falou mulheres, porque eu acho que é super importante a gente estar valorizando as mulheres, o trabalho das mulheres. Hoje, cada dia mais, a gente está mais empoderada. E eu tenho uma equipe de mulheres maravilhosas trabalhando comigo por trás. Uma delas está me entrevistando hoje, né, que é a minha tradutora oficial. Por eu ainda não falar espanhol, é quem está segurando minha mão e fazendo todas as traduções que eu preciso, o que fez que a gente virasse mais amigas ainda, pelo convívio que a gente tem e pela simpatia uma com a outra, né? E eu tenho mais 2 advogadas trabalhando por trás também de tudo que eu faço, então não sou só eu. É uma equipe de mulheres que se esforçam para fazer o melhor trabalho para os clientes que chegam para a gente. Eu acho que além de advogada, eu virei uma empreendedora, né? E assim, a gente mesmo no dia a dia, a gente se estimula muito, a gente tá ali, vamos fazer, vamos com força, vamos crescer, vamos ajudar pessoas, que é um dos propósitos que eu sempre fico tentar, quem tá entrando na minha equipe hoje, que a intenção é ajudar pessoas a crescerem e a viverem a mesma experiência que a gente está tendo a oportunidade de viver. E somos todas imigrantes, isso é muito importante também. Então, a minha equipe é de mulheres imigrantes fortes y con certeza de más suceso, mucho suceso. Es más, yo aquí voy a preguntar una cosa. Cuando tú llegaste de Brasil a Portugal, ¿cómo fue el tema del idioma? Porque, por ejemplo, para mí, que soy hispanohablante, pues yo en mis videos les digo mucho, estudien portugués, hablen portugués, estudien, intenten hablar, así sea solos, hablen, estudien, porque es importante. O sea, nosotros cuando llegamos de Latinoamérica a Portugal, nos da duro, el portugués entiende el español, pero cuando uno ya lo tiene que hablar, uno, se pega y es duro. Para un brasilero, ¿qué tan fácil o difícil es llegar a hablar portugués de Portugal? Imagina, quando eu cheguei aqui, eu pensei, é português, então vai ser super fácil pra mim. Não. Não, é bem assim. Eu lembro que quando eu entrei na primeira aula que eu tive, que o professor começou a falar, eu fazia, que ele tá falando? Ele tá falando português? Porque pra mim não parecia ser português ali. O português do Brasil e o português de Portugal, eles são muito diferentes. Claro que a gente consegue se comunicar, a gente consegue se entender, mas o português de Portugal é aquele português mais formal. O português brasileiro é aquele português mais assim, né? Mais latino. Exatamente. Então, eu senti um pouquinho no início, eu passei por algumas situações assim até esquisitas por conta das palavras. No Brasil tem aquele termo da rapariga, né? Que lá não é bem visto a rapariga. No Brasil a gente tá xingando uma mulher, a gente tá falando aquela rapariga. E você vê aqui, ele fala aquela rapariga, pá. Porque em Brasil é garota. No Brasil uma rapariga não é uma pessoa que está bem vista. Não é elogio. A mulher não gosta de ouvir esse termo direcionado a você, mas aqui em Portugal, rapariga é uma menina, rapariga é pronta. Rapariga é uma adolescente. Sim, é uma mulher comum. Então, assim, várias situações assim com palavras que são diferentes e eu senti bastante dificuldade no início, mas hoje, morando com o português, tenho que me adaptando. Bueno, y con tu prometido, ¿tuviste alguna situación pues graciosa frente al português? Foi muito engraçada hoje. Tá? Hoje mesmo, no almoço. É quentinha. Nem você sabe ainda, Paula. A gente veio almoçar na casa dos pais dele
E eu cheguei e falei, esse seu filho me chateou hoje. E aí ela disse, pois, mas o que ele fez? Aí eu falei que ele estava me chateando, me deixando bem chateada. Ele estava aqui, encho alguma coisa, não lembro a palavra. Eu, o que é isso? Era como se fosse uma pessoa que estava emburrado, que estava se achando, com o nariz em pé, sabe? Enxovar. É alguma coisa assim. Depois eu vou procurar y ahí você coloca aqui no vídeo pro pessoal. La misma cosa me pasa con ella. O sea, ella me dice palabras y yo, ¿qué es eso? Y comienza a hablarme. Y yo le digo, por favor, ten consideración conmigo, que yo todo no te lo entiendo. O sea, ella es súper conchuda porque me habla a mí. O sea, mi meta, mi reto 2023 es poner los audios de WhatsApp en 2 de Tatiana. O meu seu também, porque eu fico, a Paula me envia mensagens em espanhol. Que? Paula, eu não tô entendendo portanhol, porque a gente vive de portanhol, né? E eu não tô percebendo nada, não tô entendendo nada. Y yo respiro y yo, ay, ¿qué es lo que estoy diciendo mal? Tati. Claro, porque yo comienzo a hablar y hablar rápido en mi portugués, que es mi portuñol. Y bueno, nos logramos comunicar, que yo creo que es lo importante, ¿cierto? Sim, eu acho que assim, no início é sempre difícil pra gente que é brasileiro, que fala o português, a gente tem dificuldade. Imagina para um colombiano, por exemplo, que vem, uma pessoa que fala espanhol ou que fala alguma outra língua, quando chega aqui, sim, tem as dificuldades da língua, mas não é nada que não possa ultrapassar, né? Es verdad. Nós ultrapassamos. Ya nosotras trabajamos y hablamos todo el día en portuñol, ayúdame que no entiendo, traducime esto, organízame esto, y bueno, ahí estamos detrás de cámaras en este pues día a día aquí en Portugal. Bueno, Tati, me contaron así de puro chisme que estuviste en París en diciembre y te hicieron una propuesta. ¿Cómo fue eso? Também é tudo que tá aqui nessa entrevista. Todo mundo que tá aqui já vai conhecer toda a minha história. Toda a tua vida. Fui pedida em casamento na Torre Eiffel em Paris, quando na minha vida que eu imaginei que queria viver esse momento, que foi super especial para mim, né? Estou noiva de um português também. Quem diria, né, que eu iria... O sea, ya la doctora Tatiana está comprometida con un portugués. Sí. Bueno, ¿nunca te imaginaste que te ibas a casar con un portugués? En tu cabeza nunca pasó por eso. Ya viene la mejor parte, suscríbete antes que termine. Tati, ¿algún consejo, algo que quisieras decirle a aquellas personas que quieren migrar de cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo? O sea, ya es un consejo de manera general. Cuando vayas a migrar, ¿qué es lo que tú recomiendas como Tatiana y como abogada? É um conselho assim que eu trago para todos, amigos, familiares, clientes, que se planeje, se organize, tenha uma assessoria de alguém que tenha propriedade para estar te ajudando naquele processo. Eu sempre falo muito sobre a gente às vezes tem que dar um passo para trás para dar vários passos para frente. Então, às vezes a gente acha, não, está muito distante de conseguir se eu fizer por esse caminho, mas mais distante ainda dos seus objetivos se você não fizer do jeito correto. Então, eu acho que o maior conselho que eu posso dar hoje dê um passo para trás, contrate uma assessoria, contrate alguém habilitado que possa estar te orientando se você não consegue fazer aquilo sozinho, se você não tem propriedade para fazer aquilo, para que o seu projeto não venha a ser prejudicado, vamos dizer. Tati, estás mencionando algo muy importante y es, pues contacte a alguien, contrate a una persona que esté habilitada, o sea, ¿quién puede y quién no puede? ¿Cómo es eso?
Quem pode fazer isso são os advogados. Os advogados são as pessoas habilitadas para fazer uma assessoria migratória, tá? Muito cuidado com a internet. A internet tem muita coisa boa. E eu acho que a gente tem que usufruir de tudo de bom que a internet traz. Mas também tem muita coisa ruim. Tem muitas pessoas que estão ali para ganhar o seu dinheiro, sem exercer a profissão, com habilitação, né? Ela se apresenta como uma pessoa que vende documentos, que faz documentos, que está ali para te ajudar, e na realidade aquela pessoa nem pode estar prestando aqueles serviços. E o que eu mais escuto são de pessoas que chegam aqui, que contrataram alguém que vende os documentos, que faz os documentos, que te auxilia no processo de visto, que te ajuda a mudar como turista, o que é um absurdo, que te dá dicas erradas. São dois riscos. Ela fugir com seu dinheiro e não aparecer nunca mais, porque como é que você vai encontrar uma pessoa que sequer tem uma habilitação? Um advogado que você contrata, você consegue na página da ordem, você consegue ver que aquela pessoa é habilitada para exercer a profissão. Ponto. Aí já é um grande diferencial. O sea, un abogado que sea abogado en Portugal, usted va a la página de la orden de abogados, entra el nombre de la persona y ahí tiene que estar con su número de registro. Sí. Esa es la manera como usted sabe que usted está contratando un abogado que realmente es abogado en Portugal. Exatamente. Okay. E a outra importância de você estar contratando um advogado, uma pessoa que estudou para estar te assessorando nesse processo. É uma pessoa que, se der alguma coisa errada, ela tem habilitação para ir resolver essa situação para você. Ela pode ir lá. Ela não é uma pessoa qualquer que está te vendendo um serviço. E é aquela história às vezes, dizem, mas o advogado é caro. O advogado não é caro. O barato sai caro. Você contrata alguém que não é advogado, que não tem habilitação. Essa pessoa está te ajudando no processo, mas no futuro você vai ter problemas. Isso eu falo porque, assim, eu vejo constantemente pessoas que chegam para mim. Mas eu contratei fulano de tal, quando eu vejo, não era um advogado, para prestar esse serviço para mim e terminou que não fizeram nada, eu que fiz tudo. Ou, eu não consegui ainda me regularizar. Ou seja, perdeu tempo. Tempo é dinheiro. Perdeu dinheiro. E o tempo é como o dinheiro, é a mesma coisa. Pois. E assim, termina que às vezes até atrapalha o processo migratório da pessoa que está lutando para chegar aqui. Porque não é fácil, você tem que ter uma organização enorme para poder vir para cá. Então você se prepara tanto para colocar o seu projeto na mão de uma pessoa, o projeto seu, da sua família, das pessoas ao seu redor, o seu sonho, na mão de alguém que nem pode estar exercendo essa profissão. E quando eu falo também de contratar um profissional habilitado, eu nem falo só do advogado. Eu acho que em várias outras coisas aqui no país, quando você chega, é importante você ter uma assessoria. Por exemplo, uma assessoria financeira, você ter um contabilista que possa estar te assessorando nas suas contas. Você está mudando de país, você precisa de alguém também para te assessorar nisso. Então, assim, é todo um cuidado, é a casa que você vai também viver. Então, é todo um cuidado, é toda uma preocupação que você tem que ter antes de vir. Aprender português, eu nem falo, né? É uma obrigação de quem está vindo morar em Portugal. E se tiver mais línguas além do português, é melhor ainda, porque o mercado de trabalho se abre mais ainda para essas pessoas que têm domínio em várias línguas para poder vir procurar trabalho aqui em Portugal. Muy bien, yo creo que con eso terminamos con Tatiana el día de hoy. Tati, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar acá en mi canal. De verdad que has dado información valiosísima. Creo que muchas personas se han podido identificar contigo porque hay quienes quieren venir a estudiar, quienes quieren venir a validar, homologar su título, tienen miedo, pues cómo voy a llegar, y pues se puede, yo creo que hacer las cosas bien planeadas, organizadas, y bueno, pues como todo en la vida, paso a pasito. Exatamente, eu acho que o que eu posso deixar aqui até de uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente é muito cuidado com o seu processo. Tem tudo para dar certo, só depende de vocês. Então, assim, se planejem, se organizem, dê aquele passinho para trás para dar vários passos para frente, para você fazer
um processo migratório muito bem feito para que você consiga conquistar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Aqui é um recomeço, então recomece do jeito certo. E é um prazer estar aqui nesse canal, ter esse espaço também para poder falar um pouco sobre mim, minha vida pessoal, sobre o meu trabalho. Estar presente aqui realmente foi um convite maravilhoso e eu estou muito feliz de fazer parte desse canal. Bueno, Tati, entonces hasta aquí dejamos por hoy. Espero que más adelante volvamos a estar juntas para que nos cuentes de tus nuevos proyectos, de esas otras cosas que vas a emprender. Y bueno, vamos entonces a terminar por hoy, no sin antes la frase que yo amo. ¿Podemos falar juntas? Sí, claro que sí. A la 1, a las 12, a las... Todo va a correr. Todo va a correr, ve. Bueno, me despido, muchas gracias por haber acompañado, pues habernos acompañado en este proceso, en esta entrevista, y bueno, cuídense mucho. Chao, chao.